Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do nosso Colégio Santa Maria e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula referente ao segundo bimestre deste nosso semestre. Então, hoje nós iremos dar início ao estudo da literatura. Nessa nossa primeira aula, nós vamos fazer apenas uma introdução ao estudo da literatura e, em seguida, nós estudaremos um pouquinho a respeito do Barroco. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado falar a respeito do Barroco. Provavelmente no primeiro ano você já teve uma aula sobre essa escola literária, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre ela. Ainda que não seja o conteúdo do segundo ano, nós vamos falar um pouquinho sobre essa escola literária para que a gente possa fazer uma ponte entre o primeiro ano e o segundo ano dentro deste universo literário, tudo bem? Então nós vamos iniciar agora esse estudo falando a respeito do Barroco. Por isso, eu convido você a pegar a sua apostila. Nós temos todo esse conteúdo na apostila de português, lá na unidade 12. Vocês podem ver, já está aí na tela, unidade 12, referente ao Barroco. Eu vou ler com vocês, tá? Para a gente começar a introduzir um pouquinho esse estudo aqui. Vamos lá? Diz assim: iniciamos agora a terceira parte desta apostila dedicada ao estudo da literatura. Nesta unidade, estudaremos a corrente literária conhecida como Barroco. Embora o conteúdo específico para os segundos anos do ensino médio tenha início com o arcadismo, que é o momento literário seguinte ao Barroco, optamos por explicar um pouco a escola barroca, a fim de que você possa compreender melhor a próxima unidade. O Barroco foi um movimento cultural que surgiu na Itália no final do século XVI, por volta de 1600. Esse modo de ver e representar o mundo teve reflexos em todas as artes humanas, na pintura, nas esculturas, na arquitetura, na música e também na literatura. Nessa época, na época do Barroco, a sociedade vivia o teocentrismo. Bom, vamos explicar o que é essa palavra, né? Teo significa Deus, centrismo, centro, em que Deus era o centro do universo. O homem barroco era, portanto, cristão. Tudo girava em torno de Deus. Por isso, também na literatura, pode-se verificar muitos elementos da mensagem cristã em seus textos. Então, nós vamos encontrar na literatura barroca muitas referências sobre a cruz, sobre o pecado, a salvação, sobre o céu, sobre esses temas que têm conexão com o cristianismo e com o catolicismo. Porque, para o homem barroco, vamos então voltar lá na Itália, a Itália que é o coração ali do catolicismo. Vamos voltar para a Itália no século XVI. Vamos lá para o ano 1600 e pouquinho. Imagine, naquela época, o homem, ele considerava Deus como o centro do universo. Então Deus era tudo para os seres humanos. Deus era considerado o centro de tudo. O homem, ele se comportava, ele vivia conforme os desígnios de Deus, para agradar a Deus. Ele buscava viver uma vida que agradasse a Deus. Toda a sociedade daquela época era uma sociedade cristã, era uma sociedade católica. Então, eles tinham grande veneração pelos santos, tinham um grande respeito pela igreja, pelas coisas de Deus. Todos os seus comportamentos, as suas decisões eram tomadas baseadas nas escrituras. Então, o homem tinha Deus como centro de tudo. Tá? Então, o que a gente precisa já entender nesse comecinho? Tudo o que o homem, este homem barroco, que era um homem cristão, ia produzir na sua arte, iria refletir então a sua maneira de enxergar o mundo. Bom, se o homem era cristão, se ele fosse fazer uma música, ele ia buscar, de alguma forma, fazer uma música muito boa, perfeita, uma música bastante harmônica, complexa. Por quê? Porque era a forma dele agradar a Deus. Ele fala, poxa, se Deus ele é tão perfeito, tão infinito, tão lindo, então a minha arte precisa ser a mais bonita possível, a mais perfeita possível para que possa agradar a Deus. Então, quando os homens iam fazer, por exemplo, uma escultura, vocês já viram aquelas esculturas antigas que são cheias de detalhes, não é? Muito bem trabalhadas. Por que
as pessoas faziam uma arte tão bonita, que levava tanto tempo para ficar daquela forma? Porque eles estavam buscando a perfeição, porque eles entendiam que a arte deveria refletir a perfeição de Deus. Então, são duas coisas. Primeiro, para agradar a Deus, que é perfeito, e também porque, de alguma forma, aquela arte refletia um pouco da perfeição de Deus. Entende? Então, a mentalidade do homem daquela época era essa. Deus era o centro de tudo. Portanto, tudo que eu for fazer na minha arte tem que ter uma referência a Deus. Deu para entender? Então, e como isso vai acontecer na literatura? Na literatura, ou seja, quando a gente fala literatura, nós estamos falando dos textos escritos ali, do que foi escrito, das histórias que foram criadas, da poesia, nós estamos falando daquilo que foi escrito. Bom, tudo aquilo que foi escrito trazia também essas características do cristianismo. Então, por isso que a gente colocou ali na apostila, né, que muitas vezes você vai ouvir falar da cruz nos textos, do pecado, da salvação, das parábolas de Jesus, porque o homem barroco era um homem cristão. Então, também na literatura, além das outras artes, música, escultura, arquitetura, nós vamos ter também nos textos, nas histórias, nas poesias, essa referência a Cristo, a Virgem Maria, aos santos, ao céu, à salvação. Tudo bem? Ok, acho que deu para entender, né? Continuando a nossa leitura. A literatura barroca apresentava uma linguagem muito complicada, cheias de frases invertidas, figuras de linguagem e parábolas. Era preciso bastante empenho para compreender os textos. Veja neste exemplo o uso de figuras de linguagem num texto do padre Antônio Vieira, um dos maiores escritores barrocos. Olha só o que diz o padre Antônio Vieira. Então grave esse nome. Padre Antônio Vieira. Esse foi um dos maiores escritores do barroco que nós tivemos. Ele diz assim: há alguns homens que são como velas, sacrificam-se queimando-se para dar luz aos outros. Viu? Então o uso da figura de linguagem, ele faz aí uma comparação. Os homens são como velas, isso é uma comparação. Então, assim como a vela, para ela poder iluminar, ela tem que se consumir, ele diz que existem muitos homens que sacrificam a própria vida para poder iluminar aos outros. Bonito isso, né? Então a gente vai encontrar muito na literatura barroca esse tipo de linguagem, uma linguagem cheia de comparações, que a gente chama de metáforas. Ou este outro trecho do padre Antônio Vieira, olha só. Sobe Bernardo da eternidade ao mapa, deixa do velho Adão a mortal cepa, pelo lenho da cruz no empírio trepa, começando em Belém na pobre Lapa. Mais que o rei pode ser e mais que papa, quem de seu coração vícios decepa, que a grenha de Sansão tudo é carepa e a gadanha da morte tudo rapa. Então, nós percebemos primeiro uma linguagem complexa, né? Existe aí muita complexidade nesta literatura, nesta poesia. Existe muito cristianismo aí. Veja, claro, foi um padre quem escreveu, então ele faz várias referências, por exemplo, a Bernardo. Bernardo quem é? São Bernardo. Ele fala de eternidade. A eternidade nos lembra da vida eterna, como nos ensina o cristianismo. Fala do velho Adão, então isso é bíblico, faz referência à Sagrada Escritura. Pelo lenho da cruz, olha só, o lenho da cruz, a cruz de Cristo. Começando em Belém, na pobre Lapa, está fazendo uma referência ao nascimento de Jesus, que foi lá em Belém. Depois ele vai se referir ao Papa, na próxima. Depois ele vai dizer que aquele que dissipa do seu coração os vícios, ele pode ser maior que papas. Ele pode ser maior que o Papa, porque ele conseguiu vencer um vício. Certo? Enfim, vocês percebem que todo o texto ele é permeado, ele é mergulhado na linguagem bíblica, na linguagem cristã, católica, porque os homens daquela época eram assim. Vamos lá, continuando. O grande escritor foi também Gregório de Matos. Veja um trecho de sua poesia na qual retrata sua culpa por ter pecado. Ele diz assim, Gregório de Matos, então é um outro nome muito importante que você tem que lembrar. Tá, ó, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Vamos lá, ele diz assim: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então aqui você percebe a linguagem complexa, que é uma característica da linguagem barroca, tá? Existem inversões na frase, ou seja, a frase não segue uma ordem direta,
ela tem várias inversões aí, tá? Depois, outra coisa que a gente percebe ali, ele fala do pecado, né? Uma outra característica do homem barroco é exatamente esta angústia que ele tem por pecar. Então a gente sabe muito bem que o homem que busca agradar a Deus, ele trava consigo mesmo uma luta interior, porque ele quer viver a santidade. Então é como que se uma força puxasse ele para um lado do bem e outra força dentro dele puxasse para o lado do mal. Então, também no escritor barroco, como ele era cristão, ele sente esta luta interior. E muitas vezes, como todo cristão, ele cai e aí ele pede perdão porque pecou. Esse texto de Gregório de Matos é claramente um pedido de perdão por ter cometido um pecado, tá bom? Vamos lá, continuando. Outra característica do barroco era da oposição entre o mundo material e o mundo espiritual. Veja um exemplo disso neste trecho de Gregório de Matos. Então, outra característica, a oposição entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, aquela coisa de se apegar às coisas materiais e se desapegar dessas coisas para viver as coisas espirituais, que também é uma luta ali interior do homem que busca agradar a Deus. Vamos lá, olha só esse texto. Que és terra, homem, e em terra has de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te fez espelho em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. Então, olha só, não tem problema se você não entendeu muito bem. Se você lê bastante, você vai conseguir compreender bem, tá? Mas olha só, aqui Gregório de Matos recorda o tempo da quaresma. A quaresma é aquele tempo de 40 dias em que a Igreja Católica convida os seus fiéis para que vivam um tempo de deserto, um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida. Então a Igreja recorda aos fiéis que é preciso se despir do homem velho para viver uma vida nova. E aqui Gregório de Matos expressa um pouquinho daquilo que é a quaresma. Olha, que és terra, homem, e em terra has de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. Então, quando começa a quaresma, a igreja diz aos fiéis que os fiéis devem lembrar que são pó, que do pó vieram, como aquela passagem bíblica, e ao pó irão voltar. Então, aqui mais uma recordação desta passagem bíblica por Gregório de Matos aí, tá? Enfim, vamos lá, vamos continuar, só para vocês perceberem que há uma linguagem espiritual, bíblica, cristã aí, tá bom? O homem barroco é, portanto, alguém que luta contra as suas más inclinações, contra a sua própria carne para agradar a Deus, para viver uma vida santa diante de Cristo. Toda essa forma de compreender o mundo, como já foi dito, refletiu-se nas demais artes. Nas pinturas, vê-se, por exemplo, a oposição luz e sombra. Nas esculturas, a beleza e a perfeição das imagens sacras. Na música, a complexidade das harmonias e partituras. Então, olha só o que nós estamos dizendo aqui, que toda esta mentalidade cristã buscando a perfeição vai se refletir em todas as artes. Então a gente vai encontrar uma oposição, por exemplo, na pintura, entre luz e sombra. Então você vai encontrar num quadro, por exemplo, uma parte mais escura, num quadro barroco, né? Uma parte mais escura, outra parte mais clara, que mostra exatamente esse conflito do homem barroco entre fazer o que manda as trevas e fazer o que a luz manda. Fazer o que Deus manda e o que as más inclinações mandam. Então, até mesmo essa oposição de luz e sombra reflete esse conflito interior, né? E também a beleza das músicas. Se você pode procurar na internet depois a música barroca, a complexidade, a dificuldade de você executar uma música barroca, você pegar aquela partitura difícil e estudar a partitura para poder tocar. Isso também demonstra o quê? Demonstra o carinho por aquela obra. Por quê? Ora, se aquela música foi feita para Deus, então ela deve ser feita da maneira mais perfeita possível. Então, veja bem, até mesmo a dedicação para estudar aquela música demonstra um carinho. Que, por exemplo, imagina você que tem filho. Imagina que o teu filho vai lá e você pede para ele, faz um desenho bem bonito aí para mim de umas montanhas, de um sol, de uma casa.
Aí o menino tá meio sem vontade, né, de fazer, aí ou a menininha vai lá e faz uma coisa de qualquer jeito e te entrega só para você parar de pedir. Olha, a coisa foi feita às pressas de qualquer jeito. Isso demonstra pouco amor naquilo que se fez, na verdade. Agora, imagine que você tem uma pessoa que você ama muito e essa pessoa pede para você fazer um desenho para ela. Eu tenho certeza que você vai se dedicar muito, 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 muito para chegar ao mais perfeito possível para agradar aquela pessoa. Então isso é o amor por aquela pessoa, na verdade? Então a mesma coisa, se os homens daquela época amavam tanto a Deus assim, tudo que eles iam fazer tinha que levar muito tempo. Tem obras de arte que demoraram anos, 3, 4, 5 anos para serem feitas, pinturas, outras imagens, muitos anos para serem feitas. Por quê? Porque o intuito era demonstrar a perfeição de Deus, né? E agradar a Deus. E aí continua, mas por que tanta perfeição e dedicação na arte? Porque é para Deus. E se é para Deus, tudo tem que ser o mais próximo da perfeição possível. Deus merece o melhor. Essa era a ideia dos artistas barrocos. Ainda se vê muito da arte barroca no Brasil, sobretudo nas antigas igrejas de Minas Gerais, com belíssimas imagens sacras que representam a vida do Cristo, ricas em detalhes e cobertas de ouro. Essas igrejas, entretanto, não pertencem à igreja, mas são patrimônio da humanidade devido ao seu grande valor histórico e cultural. Então aqui eu coloquei para vocês duas imagens bonitas do interior de duas igrejas lá de Minas Gerais, que são da época do Barroco. Então você pode notar que há muito ouro, inclusive, em tudo isso. E por quê? Infelizmente, há uma distorção com relação a isso, né? Muita gente diz assim, não, mas a igreja é rica, porque a igreja ela fica colocando ouro né, nos altares e tudo mais. Mas, na verdade, quem faz essa crítica é porque não tem o conhecimento histórico, não entende de literatura. Por que é que os homens barrocos colocavam o ouro naquilo dentro das igrejas? Eles banhavam as igrejas internamente com ouro. Por quê? Ora, porque eles entendiam que o que eles tinham de melhor devia ser colocado a serviço de Deus, devia ser dado para Deus. Então, o que eles fizeram? Eles entenderam que o ouro era o bem mais precioso que eles tinham. Então, eles cobriram, eles encheram as igrejas de ouro, porque eles entendiam que era uma forma de louvor a Deus, uma forma de mostrar a majestade de Deus, a perfeição de Deus. Então, na verdade, é isso, né? Não é nada de porque era um esbanjamento. Não, isso na verdade é tudo mito. A verdade é que a mentalidade do homem barroco era essa, de alguém que queria agradar a Deus. Tá? Então a gente vai ver tudo isso refletido na arte barroca. Resumindo a nossa história aqui do barroco, olha só nesse quadrinho. Primeiro, quais são as características? Primeira delas, teocentrismo. Deus no centro da sociedade. É a lei divina que guia o homem. Cristianismo, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Linguagem complexa, então a linguagem da literatura, cheia de inversões, figuras de linguagem, parábolas, e temas como pecado e salvação, que são a luta do homem contra o pecado para viver a santidade, para poder agradar a Deus. Ok? Pessoal, é claro que essa aula é um resumo do resumo do resumo, mas eu acredito que você pelo menos conseguiu entender aquilo que nós explicamos aqui a respeito desta escola, que você já teve a oportunidade de estudar no primeiro ano, mas nós estamos fazendo uma breve revisão. E qual a importância disso? A importância é que na próxima unidade nós iremos estudar a escola literária do arcadismo. E a escola literária do arcadismo, ela é justamente uma oposição, ou seja, ela é contrária ao barroco. O arcadismo surge para tentar derrubar o barroco, substituir o barroco. Então é preciso que a gente saiba o que é o barroco para a gente finalmente poder então estudar a escola literária do arcadismo. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Então agradeço a sua atenção, espero que você aprenda, que você estude, que você aprofunde os seus estudos a respeito do barroco e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!